Olá, nessa sessão nós vamos falar um pouco dos testes em Ethernet. Então, uma vez que eu fui aqui em escolha teste ou select teste e escolhi o Ethernet, a porta e as minhas funções, eu estou apto a iniciar a minha configuração. Então, eu liguei o laser e reiniciei as minhas informações aqui na estatística, né? Então ele ficou nessa tela em amarelinho. A gente vai explicar um pouco com mais detalhe o porquê desse amarelo, né? E o porquê da configuração. Então, para iniciar a configuração, primeiramente a gente tem que vir aqui em Setup, ou em português, instalação. Então, no momento que eu tenho aqui minha instalação e o Setup, ele vai abrir algumas abas. Dependendo da versão que nós temos, a versão 1, ela abre abas na minha horizontal. Já no meu equipamento, que é um 5800 versão 2, ou até mesmo um 100 GB, ele abre as minhas abas na vertical. Então a gente vai sempre correr da vertical, da minha direita para a esquerda, ou no caso, se eu estiver olhando de frente do equipamento, da esquerda para a direita. Então ele vai sempre essa sequência. Vou aqui nessas abas, vou descendo e vou da minha direita para a esquerda. Se vocês olharem aqui, eu tenho a primeira opção chamada interface. Na opção chamada interface, nós temos a primeira aqui, que é a parte de conector. Esse é um ponto importante, principalmente quando eu trabalho com a parte ótica, né, que ele vai definir, né, uma vez que eu tiro ou insiro o conector, ele vai indicar o tipo de conector e quais as velocidades que esse conector pode suportar. Nesse meu caso, ele é um equipamento que tem uma interface de 10 GB, né, então é onde eu faço realmente o teste. Depois eu tenho toda a parte de sinal, tenho de camada física de atualização ou não do controle de fluxo, tenho a possibilidade de me conectar a uma unidade remota para a realização de teste, e se eu tiver com um GPS, ou seja, um GPS embutido aqui, eu posso inserir esse GPS e habilitar esse meu GPS. Então são algumas das funcionalidades que eu tenho. Passando para a segunda aba, né, é aí onde eu começo e inicio a configuração. Qual é o objetivo desse equipamento quando eu trabalho com Ethernet? O objetivo dele é você estressar o seu link. Então vamos supor que eu tenho um link de 10 GB. Como eu faço para simular que clientes estão consumindo essa banda, né, ou que aplicações estão consumindo essa banda? Então aí eu trabalho com esse instrumental, para que eu gere uma determinada aplicação, como se fosse voz, ou um vídeo, ou um dados. Eu gere essas aplicações e com essas aplicações eu estresse ou encha o meu tubo com esse throughput e meça os principais KPIs que a gente chama, que são latência, jitter, perda de pacote, tudo isso dentro desse instrumental. Então ele consegue gerar essas velocidades. Então, dentro de alguns parâmetros do Ethernet, né, eu tenho aqui o meu quadro, que eu posso ter dois tipos, um chamado Ethernet 2, que é o famoso DIX, ou então o 802.3. Então nesse caso eu escolho, né, dentro do frame type, o tipo de frame que eu consigo trabalhar. Além disso, eu tenho o tamanho dele. Então o Ethernet ele trabalha com pacotes pequenos, como também pacotes grandes, né? Cada um vai se determinar o que? A meu tipo de aplicação. Então quando eu trabalho com voz, eu trabalho com pacotes pequenos de dados. Quando eu tenho vídeo, eu trabalho com tamanhos grandes, por exemplo, 1518, 1510, por aí. Então aí eu determino o meu tamanho, né? O meu tipo de serviço que eu vou gerar tráfego e que eu vou estressar. Tenho a possibilidade de fazer aleatório, então eu posso selecionar alguns tamanhos e ele vai gerar aleatoriamente. Posso colocar pesos e posso colocar o jumbo, que o jumbo nada mais é do que um tamanho fora do padrão, um tamanho muito grande
para você tentar otimizar a banda e gerar mais tráfego. Além disso, eu tenho também a parte de encapsulamento, que eu posso trabalhar com VLAN, com Kill and Kill, ou então com stackeamento de VLAN, mais kills, assim, vamos dizer que eu tenha mais VLANs. E, dependendo da licença, o VPLS, que é a parte do MPLS, que eu poderia usar também. Em tráfego, é um outro ponto que eu posso ter, é a minha banda. Então eu posso gerar tráfegos, no caso, constante, ou então em rajadas, ou também em rampa. Então eu estabeleço um tamanho mínimo e máximo e ele vai subindo ponto a ponto, né? Geralmente gera-se teste em tráfego constante. Uma vez que eu seleciono o tráfego constante, eu posso escolher o bitrate, ou seja, taxa por bit, ou então por frames por segundo, ou também por porcentagem. Então eu posso escolher a minha unidade que eu quero testar. Sempre tomar cuidado, ou sempre se atentar nesse allow flooding. Esse allow flooding, a gente gera geralmente um tráfego um pouquinho menor do que o taxa máxima de banda. Então vamos supor que eu tenha um 10 GB. Eu não vou gerar 10 GB ou 10.000 megabits por segundo. Eu vou gerar 9.996 megabits por segundo. Então eu gero sempre um pouquinho a mais para que não estresse a rede na sua totalidade. No entanto, se eu quiser ver no meu resultado 10 GB, ou seja, 10.000 megabits por segundo, eu tenho que vir aqui e colocar o allow flooding. Daí nesse caso eu estou gerando, no meu caso, 100% da banda, que é 10 GB, e vai ter como resultados essa informação, né? Então esse seria uma configuração básica, né? Não vou passar por esses daqui, porque a gente vai passar com mais sessões, mas uma vez feita essa configuração, com o tamanho que eu estabeleci, eu volto para a minha unidade, né? E uma vez que eu volto para a minha unidade, né, eu vou religar o laser, porque eu acabei tirando, e aí eu venho em Actions e gero o tráfego. Uma vez que eu gero o tráfego, né, ele vai mostrar em verdinho, identificando que a minha configuração foi bem correta. Por que ele vai mostrar isso? Porque eu selecionei, né, voltando aqui em Setup, em Ethernet, no meu campo de dados, eu selecionei o modo Acterna. Esse modo Acterna, ele nada mais é do que um leitor. Ele tem um campo de assinatura que ele consegue medir e ler o throughput, a latência e o jitter, né, e perdas de pacote, e contabilizar perdas de pacote. E o versão 3 aqui é o algoritmo, quão preciso esse modo Acterna é. E daí eu também consigo, uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar inicialmente, que eu também consigo alterar, né, campos do Ethernet, que é o endereço MAC de origem, MAC de destino. Essas informações eu consigo alterar ou deixar no modo default. Então, voltando aqui em resultados, eu tenho a tela principal do OK. Aqui eu posso ter em Summary, SLA KPI, os principais contadores, como também posso selecionar N informações de contabilidade, de contadores. Por exemplo, graficamente eu posso gerar gráficos e obter N informações dentro desses resultados aqui, tanto estatisticamente quanto contabilmente, né? Eu consigo contabilizar a quantidade de pacotes transmitidos, quantidade de pacotes recebidos.